Eu sou Esperança, e tenho 52 anos. Minha história começou há 3 décadas, quando eu era apenas uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos e com o coração disposto a amar sem medida. Era 1994, e eu vivia numa pequena cidade costeira do Rio de Janeiro, onde o aroma do sal marinho se misturava com o perfume dos jasmins que bordeavam as ruas de pedra portuguesa. Minha família tinha uma pequena pousada que recebia turistas durante o verão, e foi lá que conheci quem mudaria meu destino para sempre. Ele se chamava Alexandre Mendoza, um homem de 45 anos, elegante como só podem ser os cariocas da Zona Sul. Chegou à nossa pousada numa tarde de dezembro, quando o sol dourava as telhas coloniais dos telhados e as gaivotas cantavam sua eterna melodia. Vestia um terno de linho branco que contrastava com seu cabelo grisalho, e seus olhos azul-aço pareciam guardar segredos de mundos distantes. Minha mãe, Dona Carmen, se apaixonou imediatamente por seus modos refinados e sua generosa gorjeta. Meu pai, seu Miguel, admirava seu conhecimento sobre vinhos e sua paixão pela literatura. Mas eu me perdi em seu sorriso e na forma como pronunciava meu nome, como se fosse uma oração sussurrada ao vento. Alexandre dizia ser viúvo, que havia perdido a esposa num acidente anos atrás, e que viajava buscando inspiração para escrever seu próximo romance. Todas as tardes se sentava no terraço de nossa pousada, de frente para o mar, escrevendo num caderno de couro gasto enquanto o sol se afundava lentamente no horizonte. Eu levava café com leite e pão de açúcar caseiro, e ele sempre me sorria com essa mistura de melancolia e ternura que derretia meu coração. Me falava de Paris, de Roma, de cidades que eu só havia visto em livros, e me prometia que algum dia me levaria para conhecer todas elas. Esperança, me dizia enquanto acariciava minha face com a suavidade de quem toca cristal. Você tem uma alma antiga, uma sabedoria que não corresponde à sua idade. Você é especial, diferente de todas as mulheres que conheci. Suas palavras eram mel para meus ouvidos de jovem ingênua. Como não acreditar nele? Era culto, sofisticado, e havia escolhido ficar em nosso pequeno vilarejo quando poderia ter se hospedado em qualquer hotel de luxo de Copacabana. Durante essas tardes douradas de verão, Alexandre me cortejou com a paciência de um jardineiro que cultiva a rosa mais delicada. Me presenteava com livros de poesia com dedicatórias escritas em sua elegante caligrafia, me levava para caminhar pelos costões rochosos enquanto me recitava versos de Vinícius de Moraes, e me fazia sentir como se eu fosse a protagonista de uma novela romântica. Meus pais estavam encantados. Viam em Alexandre o genro perfeito, um homem maduro, estabelecido, que poderia me dar a estabilidade e o futuro que eles nunca puderam oferecer. É uma bênção de Deus, dizia minha mãe enquanto bordava meu enxoval. Um homem assim não aparece todos os dias num lugar como o nosso. Mas havia algo nos olhos de Alexandre, algo que eu não sabia identificar então, mas que agora reconheço como o olhar do predador que encontrou sua presa perfeita. Era uma intensidade que às vezes me inquietava, especialmente quando me flagrava conversando com outros rapazes do vilarejo. Uma tarde, enquanto arrumava seu quarto, encontrei algo estranho. Escondido entre as páginas de um de seus livros havia um recorte de jornal amarelado. A fotografia mostrava uma mulher jovem, de cabelos escuros como os meus, com um sorriso radiante. A manchete dizia: jovem desaparece em circunstâncias misteriosas em Petrópolis. Meu coração começou a bater com força. Por que Alexandre guardava aquilo? Quem era essa mulher que se parecia tanto comigo? Voltei a colocar o recorte onde o havia encontrado, mas uma semente de dúvida havia germinado em minha mente. Naquela noite, durante o jantar, observei Alexandre com novos olhos. Notava como seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa quando meu pai mencionava os policiais que haviam vindo ao vilarejo perguntando sobre um forasteiro. Notava como desviava o olhar quando minha mãe comentava sobre as notícias de mulheres desaparecidas que saíam na televisão. Você está se sentindo bem, querida? Me perguntou Alexandre, e sua voz tinha um tom diferente, mais controlado. Parece distraída. Só estou cansada, menti, fingindo um sorriso. Mas naquela noite não consegui dormir. Uma e outra vez, a imagem daquela mulher do jornal se repetia em minha mente. Era sua esposa morta. Porque a descrição dizia desaparecida e não falecida. No dia seguinte, enquanto Alexandre havia saído para caminhar, decidi revisar mais cuidadosamente seu quarto. Meu coração batia como o de um beija-flor enquanto mexia em seus pertences com cuidado de não deixar rastros.
No fundo de sua mala de couro, envolvido numa camisa, encontrei um pequeno álbum de fotografias. As mãos me tremeram ao abri-lo. Ali estavam fotografias de mulheres jovens, todas morenas, todas com traços similares aos meus. Algumas sorriam para a câmera com inocência, outras pareciam não saber que estavam sendo fotografadas. Na última página, escrito com essa caligrafia elegante que eu havia aprendido a amar, li: minhas musas eternas. Cada uma perfeita em seu momento. Esperança será a última, a definitiva. O álbum escorregou de minhas mãos e caiu no chão com um ruído surdo que me pareceu ecoar por toda a pousada. O medo me paralisou por alguns segundos eternos, até que o som de passos na escada me trouxe de volta à realidade. Rapidamente, voltei a colocar tudo em seu lugar e saí do quarto, com o coração martelando no peito e as pernas trêmulas. Alexandre subia as escadas, assobiando uma melodia que antes me parecia romântica e agora soava sinistra. Olá, meu amor, me disse ao me ver no corredor. Seus olhos me examinaram com essa intensidade que agora me aterrorizava. O que está fazendo aqui? Vim trocar as toalhas, gaguejei, apontando para o armário da roupa branca. Ele me puxou para perto e beijou minha testa, mas seu toque, que antes me tranquilizava, agora queimava minha pele. Você é tão boa comigo, Esperança. Tão atenciosa, tão perfeita. Naquela tarde, fingi estar doente para evitar nosso encontro habitual no terraço. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer com o que havia descoberto. Deveria contar aos meus pais? Eles acreditariam em mim? E se eu estivesse enganada? E se houvesse uma explicação inocente para tudo aquilo? Mas no fundo do meu coração, sabia que não estava enganada. Os instintos primitivos de sobrevivência que carregamos gravados nos genes me gritavam que estava em perigo. Naquela noite, decidi confrontá-lo. Havia sido criada para ser corajosa, e não permitiria que o medo me paralisasse. Esperei até que meus pais adormecessem e desci silenciosamente até o terraço, onde Alexandre costumava fumar seu cachimbo contemplando as estrelas. Precisamos conversar, lhe disse, e minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Ele se virou para mim, e na penumbra da noite, suas feições adquiriam um aspecto sombrio. Claro, querida. Do que quer falar? Das fotografias, disse diretamente. Não fazia sentido rodeios. Sua expressão mudou instantaneamente. A máscara de cavalheiro refinado se rachava, deixando ver algo frio e calculista por baixo. Que fotografias? As do álbum que você guarda na sua mala. As de todas essas mulheres. Ficou em silêncio por alguns segundos que me pareceram eternos. Depois, lentamente, sorriu, mas não era o sorriso caloroso que eu conhecia. Era o sorriso de alguém que acabará de ser descoberto e já não precisava continuar fingindo. Sempre soube que você era especial, Esperança. Mais inteligente que as outras. Gosto ainda mais de você por isso. As outras, sussurrei, embora já conhecesse a resposta. Cada uma teve seu momento de glória. Cada uma foi perfeita à sua maneira. Mas você é diferente. Você é a que estava destinada a ficar comigo para sempre. A frieza em sua voz gelou meu sangue. O que aconteceu com essas mulheres? Estão bem, disse, se aproximando de mim com passos lentos e medidos. Estão onde devem estar. E você também estará onde deve estar. Tentei recuar, mas ele foi mais rápido. Suas mãos, que tantas vezes haviam acariciado meu rosto com ternura, agora me seguraram os braços com força. Não grite, me sussurrou no ouvido. Não queremos acordar seus pais, não é? Seria uma pena se algo acontecesse com eles por sua culpa. A ameaça velada aos meus pais me aterrorizou mais que meu próprio perigo. O que você quer de mim? Apenas que venha comigo. Tenho uma casa linda na Serra da Mantiqueira, bem isolada, bem tranquila. Lá poderemos ficar juntos para sempre, sem interferências do mundo exterior. E se eu me recusar? Seu sorriso ficou ainda mais frio. Você não vai se recusar, Esperança. Porque se o fizer, terei que fazer uma visita noturna aos seus queridos pais. E você sabe que sou muito convincente quando quero algo. Naquele momento soube que estava diante de um predador profissional,
Alguém que havia aperfeiçoado sua técnica durante anos. Não era o primeiro vilarejo onde havia aparecido procurando uma vítima, e eu não era a primeira jovem ingênua que caía em suas redes. Me dê tempo para pensar, lhe disse, tentando ganhar tempo. Você tem até amanhã à noite. Arrume uma mala pequena, só o indispensável. Diremos aos seus pais que estamos indo numa lua de mel antecipada. Eles ficarão encantados. Me soltou e voltou a adotar sua pose de cavalheiro refinado, como se a conversa tivesse sido sobre o tempo. Que durma bem, querida. Amanhã começará nossa nova vida juntos. Subi para meu quarto com as pernas trêmulas e tranquei a porta. Minha mente funcionava a toda velocidade, procurando uma saída daquele pesadelo. Não podia ir à polícia. O que diria? Que meu namorado tinha fotografias de mulheres desconhecidas? Não era crime, pelo menos não um que pudessem provar. Também não podia contar aos meus pais. Estavam tão animados com o casamento que não acreditariam em mim, e além disso, Alexandre havia deixado bem claro que a segurança deles dependia da minha cooperação. Passei a noite acordada, planejando. Se ia escapar, tinha que ser inteligente. Alexandre era mais forte que eu, tinha mais experiência, e claramente não tinha escrúpulos morais. Minha única vantagem era que ele ainda pensava que podia me controlar. Ao amanhecer, desci para tomar café fingindo normalidade. Alexandre estava na mesa, lendo o jornal local e bebendo café, como se fosse um dia qualquer. Quando me viu, me sorriu com esse sorriso que antes me apaixonava e agora revirava meu estômago. Bom dia, meu amor. Já pensou no que conversamos ontem à noite? Sim, respondi, me sentando diante dele. Aceito ir com você. Seus olhos brilharam de satisfação. Sabia que seria sensata. Você é uma moça muito inteligente. Durante o dia, agi como a noiva feliz e animada. Arrumei uma mala pequena sob sua supervisão, sorri quando anunciou aos meus pais nossos planos de viagem, e aceitei suas carícias com a melhor atuação da minha vida. Mas à tarde, enquanto ele fazia sua sesta habitual, coloquei meu plano em ação. Saí da pousada com a desculpa de comprar algumas coisas para a viagem e me dirigi diretamente à casa de Tomás, meu amigo de infância que trabalhava no porto. Tomás estava apaixonado por mim desde crianças, e sabia que faria qualquer coisa para me ajudar. Contei toda a história atropeladamente, mostrando o recorte de jornal que havia conseguido subtrair do quarto de Alexandre naquela manhã. Tomás me escutou com os olhos cada vez mais abertos pela incredulidade e a raiva. Esse desgraçado, murmurou quando terminei de falar. Esperança, você tem que denunciá-lo agora mesmo. Não posso. Não tenho provas suficientes, e ele ameaçou meus pais. Então, o que pretende fazer? Preciso que me ajude a desaparecer hoje à noite. Alexandre acha que vou com ele por vontade própria, mas em vez disso, quero que me leve no seu barco para algum lugar onde eu possa pegar um ônibus para longe daqui. Tomás não hesitou nem um segundo. Faremos isso. Mas depois você terá que denunciá-lo. Esperança. Esse cara é perigoso, e se não o pararem, machucará outras mulheres. Naquela noite, fingi ir dormir cedo. Alexandre me beijou na testa e sussurrou: amanhã seremos livres, meu amor. Se soubesse o que essas palavras realmente significavam para ele, teria saído correndo naquela mesma noite sem olhar para trás. Esperei até que os roncos dos meus pais me assegurassem que dormiam profundamente, e então me esgueirei pela janela do meu quarto, que dava para o quintal dos fundos. Tomás me esperava ali com uma corda que havia amarrado no tronco da velha mangueira. Corremos em silêncio até o porto, onde seu pequeno barco de pesca nos esperava balançando com as ondas. O plano era que me levasse até o próximo vilarejo costeiro, de onde eu poderia pegar um ônibus para o Rio e depois um trem para São Paulo. Mas não havíamos contado que Alexandre era um homem de instintos muito desenvolvidos. Mal havíamos saído do porto quando vimos as luzes de um carro que se dirigia em alta velocidade para o cais. Era ele. De alguma forma, havia descoberto minha fuga. Mais rápido! Gritei para Tomás, que já havia colocado o motor do barco no máximo. Da margem, Alexandre nos gritava algo que não podíamos escutar por causa do ruído do motor e das ondas. Depois o vimos correr para o pequeno cais onde estavam atracados os barcos de aluguel para turistas. Ele vai vir atrás de nós, disse Tomás, com a mandíbula cerrada.
Se segure firme. O que se seguiu foi a perseguição mais aterrorizante da minha vida. Alexandre havia conseguido ligar uma das lanchas rápidas de aluguel e nos perseguia por águas escuras iluminadas apenas pela lua cheia. O homem que havia fingido ser um cavalheiro refinado havia desaparecido completamente. O que nos perseguia agora era uma fera furiosa que havia perdido sua presa. Tomás conhecia essas águas como a palma da mão, e isso foi o que nos salvou. Guiou o barco entre rochas e recifes que só um pescador local poderia navegar na escuridão, enquanto a lancha de Alexandre, maior e menos manobrável, ficava para trás. Finalmente, conseguimos chegar ao porto do vilarejo vizinho. Tomás me ajudou a saltar no cais enquanto ele amarrava o barco rapidamente. Vá logo, me disse. Pegue o primeiro ônibus que sair, não importa para onde. Dei um beijo no rosto dele, com lágrimas rolando pelo meu rosto. Obrigada, Tomás. Devo minha vida a você. Só me prometa que vai denunciá-lo quando estiver segura. Prometo. Corri para a rodoviária, onde por sorte havia um serviço noturno que saía para o Rio em meia hora. Comprei uma passagem e me sentei no banco mais afastado, envolvida numa manta que Tomás me havia dado, tremendo tanto de frio quanto de medo. Quando finalmente o ônibus saiu, pude ver pela janela as luzes de uma lancha que chegava ao porto. Alexandre havia conseguido seguir nosso rastro, mas chegava tarde demais. No Rio, segui as instruções de Tomás e peguei o primeiro trem que saía da cidade. Era um trem noturno com destino a São Paulo. Me acomodei num assento junto à janela e pela primeira vez em horas, me permiti respirar profundamente. Mas meu alívio durou pouco. Na próxima estação, vi uma figura familiar subir no trem. Era ele. De alguma forma, Alexandre havia antecipado minha rota e havia conseguido me alcançar. Meu sangue gelou. Como era possível? Como havia conseguido prever meus movimentos com tanta precisão? Me levantei do meu assento tentando parecer casual e me dirigi para o vagão-restaurante, esperando me perder entre os passageiros noturnos. Mas quando me virei para olhar para trás, ele estava ali, avançando pelo corredor com esse sorriso frio que agora eu conhecia tão bem. Esperança, me chamou, e sua voz atravessou o ruído do trem como uma lâmina. Você não pode fugir de mim, querida. Estamos destinados a ficar juntos. Os outros passageiros nos olhavam com curiosidade, provavelmente pensando que éramos um casal que havia tido uma briga. Se soubessem a verdade. Me refugiei no banheiro do trem e tranquei a porta, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que se escutava por cima do barulho das rodas. Precisava de um plano, e precisava já. Então lembrei de algo que havia visto num filme. Tirei meu batom e escrevi no espelho: socorro. Estou em perigo. Chamem a polícia. Depois saí do banheiro e me dirigi rapidamente ao condutor do trem. Com licença, lhe disse com a voz mais calma que consegui. Há um homem que está me seguindo e me assediando. Podem me ajudar? O condutor, um homem mais velho de bigode grisalho, me olhou com preocupação. Onde está esse homem, senhorita? Apontei para onde havia visto Alexandre pela última vez. É alto, cabelo grisalho, veste terno escuro. Diz que sou sua namorada, mas não é verdade. Fugi dele. O condutor assentiu gravemente. Venha comigo. Vou levá-la ao vagão do chefe do trem, e na próxima estação chamaremos a polícia. Mas quando chegamos ao lugar onde eu havia visto Alexandre, não havia ninguém. Havia desaparecido como um fantasma. Tem certeza de que o viu aqui? Perguntou o condutor, me olhando com uma mistura de preocupação e dúvida. Tenho certeza absoluta, insisti. Deve ter ido para outro vagão. Percorremos todo o trem, mas não encontramos rastro de Alexandre. Era como se tivesse se desvanecido no ar. O condutor começava a me olhar como se eu fosse uma mulher histérica que havia imaginado tudo. Senhorita, talvez devesse descansar um pouco. Às vezes as viagens noturnas podem nos pregar peças. Mas eu sabia que não havia imaginado. Alexandre estava naquele trem, em algum lugar, esperando o momento adequado para agir. Quando o trem parou na próxima estação, insisti em descer. Era melhor estar em território desconhecido que presa num trem com ele. O condutor tentou me dissuadir, mas no final teve que me deixar ir. A estação estava praticamente deserta àquelas horas da madrugada.
Só havia um funcionário meio dormindo e uma máquina de café que piscava na penumbra. Me sentei num banco, abraçando minha mala, e esperei amanhecer. Foi então que o vi sair das sombras, como se estivesse esperando que eu ficasse sozinha. Você foi muito inteligente, Esperança, disse, aplaudindo lentamente. Mas não o suficiente. Como sabia que eu desceria aqui? Porque te conheço melhor do que você se conhece. Estive te estudando durante semanas. Sei como você pensa, sei como reage. Sabia que preferiria território desconhecido a se sentir presa. Ele se aproximou de mim com passos lentos e medidos, como um gato que brinca com um rato ferido. Agora venha comigo sem fazer escândalo, e prometo que nada acontecerá aos seus queridos pais. E se eu me recusar? Então amanhã de manhã a polícia encontrará 2 corpos numa pequena pousada do Rio de Janeiro. E será culpa sua. Não tinha escolha. Ou ia com ele, ou meus pais morriam. E sabia que não era uma ameaça vazia. Os olhos de Alexandre tinham essa frieza que só possuem aqueles que já cruzaram todas as linhas morais. Está bem, sussurrei. Irei com você. Seu sorriso de triunfo revirou meu estômago. Sabia que seria sensata. Me levou até um carro que havia estacionado perto da estação. Era um carro elegante, caro, provavelmente roubado. Me fez sentar no banco do carona e amarrou minhas mãos com uma corda fina mas resistente. É só uma precaução, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não gostaria que tivesse a tentação de fazer alguma bobagem durante a viagem. Dirigimos por horas por estradas de montanha que eu não reconhecia. A paisagem se tornava cada vez mais selvagem e desolada. De vez em quando, Alexandre me falava como se fossemos um casal normal em viagem. Você vai adorar a casa, dizia. É muito antiga, muito silenciosa. Poderá escrever, ler, fazer tudo o que gosta. Só estaremos você e eu, mais ninguém. Por quanto tempo? Para sempre, é claro. Não é isso que todas as mulheres apaixonadas querem? Ficar com seu homem por toda a eternidade. A forma como pronunciou eternidade me fez compreender que para ele, essa palavra tinha um significado muito diferente do meu. Finalmente, depois do que me pareceram dias de viagem, chegamos a uma casa isolada no meio de uma mata de eucaliptos. Era uma construção antiga, de pedra, com janelas pequenas e grades de ferro. Parecia mais uma prisão que um lar. Bem-vinda ao lar, disse Alexandre, me tirando do carro. A casa por dentro era ainda mais sinistra que por fora. Os cômodos estavam em penumbra, com móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas na escuridão. Havia um cheiro estranho, adocicado e penetrante, que não conseguia identificar. Me levou até um quarto no 2º andar. Era espaçoso, com uma cama com dossel e móveis antigos, mas o que mais me chamou a atenção foram as janelas. Todas tinham grades. Este será seu quarto, anunciou, como um hoteleiro mostrando uma suíte de luxo. Tentei decorá-lo pensando em você. Espero que goste. Nas paredes havia fotografias emolduradas. A princípio pensei que fossem paisagens ou arte, mas quando me aproximei, vi que eram fotografias de mulheres. As mesmas mulheres do álbum que havia encontrado em sua mala, mas essas fotos eram diferentes. Nessas, as mulheres não sorriam. Tinham os olhos vazios, a expressão perdida. O que você fez com elas? Sussurrei. Dei a elas o que precisavam. Amor eterno, proteção absoluta. Já não precisam se preocupar com nada nunca mais. Onde estão agora? Seu sorriso ficou ainda mais perturbador. Estão aqui, comigo. Sempre estarão aqui comigo. E você também estará. Me levou até a janela e apontou para o jardim dos fundos. Na penumbra do entardecer, pude distinguir várias pequenas cruzes de madeira entre as árvores. O horror da compreensão me atingiu como um soco no estômago. Aquelas mulheres não haviam escapado. Nunca tiveram a chance de escapar. Não se preocupe, disse Alexandre, interpretando corretamente minha expressão de terror. Você é especial. Você vai ficar comigo muito mais tempo que as outras. Quanto tempo? Até que deixe de ser perfeita. Até que o tempo comece a murchá-la. Então poderá se reunir com suas irmãs no jardim. Naquela noite,
Trancada naquele quarto com as janelas gradeadas, compreendi que estava nas mãos de um psicopata que havia aperfeiçoado seu sistema durante anos. Alexandre não era apenas um sequestrador, era um colecionador de mulheres, e eu era sua última aquisição. Mas também compreendi que, ao contrário das outras, eu tinha algo que elas talvez não tivessem tido: conhecimento. Sabia o que ele era, sabia o que havia feito, e sabia que minha única possibilidade de sobrevivência era ser mais inteligente que ele. Durante os dias seguintes, agi como a prisioneira perfeita. Comia o que me dava, falava quando me falava, e fingia estar resignada ao meu destino. Alexandre parecia satisfeito com minha aparente submissão. Mas à noite, quando ele dormia, eu explorava a casa em busca de alguma forma de escape. Havia aprendido a caminhar sem fazer ruído, a me mover como uma sombra pelos corredores escuros. Foi durante uma dessas explorações noturnas que encontrei o porão. A porta estava escondida atrás de uma estante na biblioteca, e só a descobri por acaso quando me apoiei nela e se moveu ligeiramente. A princípio pensei que fosse só um armário, mas quando consegui abri-la completamente, descobri uma escada que descia para a escuridão. O cheiro adocicado que havia percebido ao chegar se tornava mais intenso conforme eu descia. No final da escada havia uma porta de metal com vários ferrolhos. Mas estava entreaberta. O que vi do outro lado daquela porta me perseguirá até o dia da minha morte. Era um cômodo preparado como um laboratório macabro. Havia mesas de metal, instrumentos estranhos, e frascos cheios de líquidos de cores suspeitas. Mas o que me horrorizou até a medula foram as fotografias que cobriam as paredes. Centenas de fotografias das mesmas mulheres que eu havia visto antes, mas essas documentavam sua deterioração progressiva. No início apareciam como as havia conhecido, jovens, belas, cheias de vida. Mas depois, foto após foto, as via envelhecer prematuramente, adoecer, definhar. Alexandre as havia mantido vivas durante meses, até anos, documentando sua decadência como se fosse um cientista estudando espécimes. Numa mesa lateral havia um caderno aberto. Com mãos trêmulas, o levantei e li as anotações escritas com essa caligrafia elegante que uma vez me parecerá linda. Esperança. Dia 15. Excelente adaptação. Resistência física superior às anteriores. Beleza se mantendo estável. Começar tratamento de preservação amanhã. Esperança. Dia 23. Primeiros sinais de rebeldia. Ajustar medicação. A beleza continua intacta. Tempo estimado de vida útil, 8 a 12 meses. Esperança. Dia 30. Comportamento exemplar. Talvez esta seja a definitiva. A que posso manter durante anos. Entendi então que as comidas que me dava estavam adulteradas com algum tipo de droga que me mantinha dócil e que, aparentemente, também preservava minha aparência física de alguma forma doentia. Saí daquele inferno subterrâneo com uma determinação férrea. Tinha que escapar naquela mesma noite, antes que o tratamento de preservação começasse. De volta ao meu quarto, fingi dormir até escutar os roncos regulares de Alexandre do quarto ao lado. Então, usando um grampo que havia conseguido guardar, comecei a trabalhar na fechadura da minha porta. Havia aprendido a forçar fechaduras quando era adolescente, graças ao meu primo Jaime que sempre estava se metendo em encrencas. Nunca pensei que essa habilidade salvaria minha vida. Depois do que me pareceu uma eternidade, escutei o clique libertador. A porta se abriu sem fazer ruído. Me deslizei pelos corredores como um fantasma, evitando cuidadosamente as tábuas do chão que sabia que rangiam. Meu plano era chegar à cozinha, pegar uma faca como proteção, e depois tentar forçar uma das janelas do térreo. Mas quando cheguei à cozinha, me deparei com algo inesperado. As chaves do carro de Alexandre estavam sobre a bancada. Era bom demais para ser verdade. Por que as teria deixado ali? Era uma armadilha? Não tinha tempo para dúvidas. Peguei as chaves e a faca maior que encontrei, e me dirigi para a porta principal. Estava fechada com vários ferrolhos, mas todos podiam ser abertos por dentro. Um a um, fui correndo com cuidado de não fazer barulho. Quando finalmente abri a porta, o ar fresco da madrugada me atingiu como uma bênção. A liberdade estava a apenas alguns metros de distância. Corri para o carro, rezando para que pegasse na primeira tentativa. O motor roncou suavemente quando girei a chave. Alexandre tinha bom gosto para carros. Este parecia novo e bem cuidado.
Pisei no acelerador e saí disparada pela estrada de cascalho que levava à rodovia principal. No retrovisor vi as luzes da casa se acenderem uma a uma. Alexandre havia acordado. Mas eu tinha vantagem. Conhecia o caminho de volta porque havia prestado atenção durante a viagem de ida, memorizando cada curva, cada desvio. Dirigi como uma possessa por essas estradas de montanha, com o coração batendo no ritmo do motor. Cada minuto que passava me afastava mais daquele inferno. Quando finalmente cheguei à primeira cidade, eram 5 da manhã. Parei em frente à delegacia e saí do carro com as pernas trêmulas. O policial de plantão me olhou com surpresa quando irrompi na delegacia, despenteada, com roupa amarrotada e evidentemente em estado de choque. Por favor, lhe disse, preciso denunciar um sequestro. E há mulheres mortas. Muitas mulheres mortas. O que se seguiu foram horas de depoimentos, de explicações, de tentar convencer as autoridades de que não era uma mulher histérica, mas uma sobrevivente. Finalmente, uma patrulha me acompanhou de volta à casa na mata. Quando chegamos, Alexandre havia desaparecido. Mas as provas de seus crimes estavam todas ali, as fotografias, o laboratório do porão, as cruzes no jardim. A investigação revelou que Alexandre Mendoza não era seu verdadeiro nome. Era um assassino em série que havia estado operando por mais de uma década, se mudando de cidade em cidade, de estado em estado, aperfeiçoando seu método. Nunca o capturaram. Desapareceu como havia aparecido na minha vida, sem deixar rastro. Mas eu sobrevivi. Voltei para casa com meus pais, que me receberam com lágrimas de alívio e gratidão a Tomás, que havia alertado as autoridades quando não tiveram notícias minhas. Os primeiros meses foram difíceis. Os pesadelos, a paranoia, a sensação constante de que ele podia aparecer a qualquer momento. Mas pouco a pouco, com a ajuda psicológica e o amor da minha família, fui reconstruindo minha vida. Me casei com Tomás 3 anos depois. Era o homem que me havia salvado, que me conhecia melhor que ninguém, e que nunca me julgou pelo que havia passado. Tivemos 2 filhos maravilhosos e construímos uma vida cheia de amor e normalidade. Mas nunca esqueci as lições que aprendi durante esses dias de horror. Ensinei aos meus filhos, especialmente a minha filha, a confiar em seus instintos, a reconhecer os sinais de perigo, a nunca deixar que a manipulação emocional turvasse seu julgamento. Agora, 30 anos depois, ainda vivo no mesmo vilarejo costeiro onde nasci. Às vezes, quando caminho pela praia ao entardecer, paro no lugar onde costumava me sentar com Alexandre para ver o oceano. E me lembro de que sobrevivi. Que fui mais forte, mais inteligente, mais corajosa do que ele esperava. Que as mulheres que não conseguiram escapar não morreram em vão, porque sua memória me deu a força para lutar. Há dias em que me pergunto se Alexandre continuará por aí, em algum lugar, procurando sua próxima vítima. A ideia me aterroriza, mas também me dá determinação. Porque agora sei o que o verdadeiro mal é capaz de fazer quando se disfarça de amor. E sei que há mulheres por aí que precisam escutar essa história, que precisam saber que os predadores existem, que são reais, e que a única defesa contra eles é o conhecimento e a vigilância constante. Minha história não é única. Há muitas esperanças no mundo, mulheres que foram escolhidas por homens que veem o amor como posse e a beleza como algo que podem capturar e conservar para sempre. Mas também há muitas sobreviventes. Mulheres que encontraram a força para lutar, para escapar, para reconstruir suas vidas. A elas eu digo, o medo pode paralisar, mas também pode salvar. Confiem em seus instintos. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam. Porque no final, não somos as vítimas da nossa história. Somos as sobreviventes. E essa é uma diferença que pode salvar a vida de vocês.